Ouve, Senhor, uma causa justa. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Quantas vezes você já se sentiu assim? No meio do caos, do barulho das acusações e dos julgamentos, tudo o que você queria era que alguém, uma única pessoa, ouvisse a sua verdade. O Salmo 17 começa com este apelo desesperado de Davi, uma oração que ecoa nos corações de todos que já se sentiram incompreendidos, injustiçados ou caluniados. Não é um pedido de perdão, mas um clamor por vindicação. É a voz de alguém que, olhando para dentro de si, acredita estar do lado certo da história, mas o mundo ao redor parece conspirar para provar o contrário. Essa sensação de isolamento é profundamente humana e universal. Vivemos em uma era de julgamentos rápidos e sentenças proferidas em segundos nas redes sociais, nos corredores do trabalho ou até mesmo dentro de nossas famílias. Uma palavra mal interpretada, uma ação tirada de contexto, e de repente você se torna o vilão de uma história que nem sabia que estava protagonizando. Você tenta se explicar, mas as palavras se perdem no vento, abafadas pelo ruído da opinião pública. A frustração se transforma em angústia, e a angústia em um grito silencioso. É nesse lugar de vulnerabilidade que a oração de Davi se torna um espelho para a nossa alma, refletindo nosso desejo mais profundo por justiça e validação, não dos homens, mas de uma fonte superior e incorruptível. Davi não está pedindo a Deus que ignore suas falhas. Pelo contrário, ele convida ao escrutínio divino. Ele diz: sonda-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em. Que ousadia! Que nível de integridade é preciso ter para fazer um convite desses? Ele não se apresenta como um ser perfeito, mas como alguém que em sua essência e intenção buscou andar em retidão. Essa não é a arrogância de quem se acha impecável, mas a confiança de quem conhece o próprio coração e sabe que, apesar de suas fraquezas, sua motivação fundamental era pura. Ele está pedindo que Deus olhe além da superfície, além das acusações, e veja a verdade que reside em seu interior. Essa busca por uma justiça que transcende o tribunal humano é o primeiro passo para encontrar a paz em meio à tempestade. Quando o mundo nos condena, a quem recorremos? Quando nossa reputação é manchada, onde encontramos refúgio? Davi nos mostra o caminho: elevar o nosso caso a uma instância superior. É um ato de fé que nos liberta da necessidade de aprovação constante e da exaustiva tarefa de gerenciar a percepção alheia. É reconhecer que, no final das contas, existe um juiz que conhece todas as coisas, que vê o que ninguém mais vê e cujo veredito é o único que realmente importa. Antes de mergulharmos mais fundo em como essa confiança radical pode transformar nossas batalhas diárias, queremos construir uma comunidade forte aqui, um lugar onde podemos explorar essas verdades juntos e encontrar força mútua. Se você se conecta com essa mensagem e quer continuar essa jornada de fé e superação, se inscreva no canal e ative as notificações. Sua participação é o que nos impulsiona a criar conteúdos que tocam o coração e fortalecem o espírito. Vamos descobrir juntos como a sabedoria dos Salmos pode nos guiar hoje. A ousadia de Davi em pedir para ser provado por Deus não surgiu do nada. Para entender a profundidade do Salmo 17, precisamos olhar para o homem por trás da oração. Este não era um rei em seu palácio dourado, mas provavelmente um fugitivo caçado implacavelmente pelo rei Saul, seu sogro. Imagine a pressão psicológica. Viver escondido em cavernas, liderando um bando de homens desajustados, enquanto o rei mais poderoso da nação usa todo o aparato estatal para destruí-lo. Cada sussurro poderia ser uma traição, cada sombra um assassino. As acusações contra ele eram graves: traição, conspiração,
deslealdade. Humanamente falando, seu futuro era sombrio e sua reputação arruinada. Nesse contexto, a oração se torna uma arma de sobrevivência espiritual. Davi não está apenas pedindo ajuda, ele está reafirmando sua identidade diante de Deus. Quando todos o chamavam de traidor, ele se apegava à sua integridade. Meus passos se aferraram às tuas veredas, meus pés não vacilaram. Ele está fazendo um inventário de sua própria conduta, não para se vangloriar, mas para se ancorar na verdade em meio a um mar de mentiras. Essa é a base bíblica sólida. A fé não é um otimismo cego, mas uma confiança construída sobre um relacionamento real e uma conduta examinada. Ele sabia que, embora Saul fosse o rei de Israel, Deus era o rei do universo. A exegese correta dessa passagem nos impede de cair no erro da autojustificação farisaica. Davi não diz, eu nunca errei, pois outros salmos, como o 51, mostram seu profundo arrependimento por pecados terríveis. A chave aqui está no contexto da acusação específica que ele enfrentava. Em relação à conspiração contra Saul, ele sabia que era inocente. Ele teve oportunidades de matar Saul e não o fez, respeitando a unção de Deus sobre ele. Portanto, seu apelo é específico e contextual. Ele está pedindo a Deus que julgue esta causa, que separe a verdade da calúnia que ameaçava consumi-lo. Isso nos ensina que podemos e devemos defender nossa integridade em situações específicas, sem a pretensão de sermos perfeitos em todas as áreas da vida. Esse fundamento bíblico é crucial. Ele nos mostra um Deus que se importa com os detalhes de nossas vidas, com as injustiças que sofremos. Ele não é um observador distante, mas um juiz justo e um protetor pessoal. Davi o chama de tu que salvas os que em ti se refugiam. A imagem é poderosa. Deus como um santuário, um lugar seguro onde os perseguidos podem encontrar abrigo contra seus adversários. A teologia aqui é relacional e profundamente pessoal. Deus não é uma força abstrata, mas um defensor ativo daqueles que confiam nele e buscam viver de acordo com sua vontade. É essa convicção que alimenta a esperança e a resiliência de Davi. Compreender essa base nos permite enxergar além da poesia e ver a estratégia espiritual em Davi. Não está apenas desabafando. Ele está construindo um caso legal diante do tribunal celestial, apresentando sua conduta como evidência de sua lealdade. Ele está nos mostrando que a nossa integridade, a forma como vivemos quando ninguém está olhando, se torna o nosso maior testemunho. Mas como essa postura de um rei fugitivo de 3.000 anos atrás pode de fato nos ajudar a navegar pelas complexas teias de relacionamentos e pressões do século 21. A conexão entre a caverna de Davi e o nosso mundo hiperconectado é mais direta do que parece. A natureza da calúnia e do julgamento não mudou. Apenas as ferramentas se tornaram mais rápidas e o alcance mais amplo. Hoje, uma fofoca de escritório pode se espalhar por e-mail e mensagens instantâneas. Uma acusação infundada nas redes sociais pode viralizar e destruir uma reputação em horas. Sentimos a mesma angústia de Davi, a mesma impotência diante de uma narrativa que foge ao nosso controle. A tentação imediata é revidar na mesma moeda, expor os outros, criar nosso próprio dossiê, entrar na arena da difamação para nos defendermos. Mas o Salmo 17 nos propõe um caminho radicalmente diferente. Aplicar este ensinamento hoje significa, em primeiro lugar, cultivar um tribunal interior antes de reagir ao tribunal exterior. Davi primeiro se apresenta a Deus. Ele faz sua apelação no silêncio de sua alma. Para nós, isso pode significar desligar o celular, afastar-se do teclado e buscar um momento de quietude para orar ou meditar. Em vez de perguntar, como posso vencer essa discussão? A pergunta se torna, Deus, qual é a verdade nesta situação? Mantém meus pés firmes no teu caminho.
Essa mudança de foco de uma batalha horizontal para uma conexão vertical desarma a reatividade e nos ancora em algo mais estável do que a opinião pública volátil. É um ato de resistência espiritual contra a cultura da indignação instantânea. Em segundo lugar, a aplicação contemporânea envolve proteger nossa integridade como nosso bem mais precioso. Davi diz: resolvi que minha boca não pecará. Em um mundo que nos incentiva a desabafar, a falar tudo o que pensamos, essa é uma disciplina contracultural. Significa escolher nossas palavras com cuidado, recusar-nos a participar de fofocas, mesmo quando somos o alvo delas, e manter um padrão de conduta que, no final do dia, nos permita deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Essa integridade não garante que não seremos atacados, mas nos dá uma base sólida sobre a qual podemos nos apoiar quando os ataques vierem. É o nosso escudo em meio à guerra de narrativas. Esta jornada de aplicar princípios antigos a problemas modernos é o coração do que fazemos aqui. É uma exploração contínua, cheia de desafios e descobertas, e a sua voz é fundamental nesse processo. Queremos saber qual parte do Salmo 17 mais falou com você até agora. Como você lida com o sentimento de ser julgado injustamente? Deixe seu comentário abaixo. Lê suas experiências e percepções, enriquece nossa comunidade e nos ajuda a ver novas facetas dessas verdades eternas. Vamos conversar e aprender uns com os outros. Sua interação transforma este monólogo em um diálogo. Ao compartilhar, você pode, sem saber, oferecer a palavra de encorajamento que outra pessoa precisava ouvir hoje. Portanto, não hesite em deixar seu like se esta mensagem está te ajudando e comente compartilhando seus pensamentos. Quando nos conectamos através de nossas lutas e vitórias, percebemos que não estamos sozinhos. Essa troca fortalece a todos nós e nos lembra do poder da comunidade na jornada da fé. Abraçar a sabedoria do Salmo 17 não é como seguir uma fórmula mágica que resolve todos os problemas. É um processo que exige passos práticos e realistas. O primeiro passo, e talvez o mais difícil, é a autoavaliação honesta. Davi convida Deus a sondar seu coração. Para nós, isso significa ter a coragem de nos perguntar: existe alguma verdade naquilo que estão dizendo sobre mim? Minha consciência está realmente limpa nesta questão específica? É fácil nos vitimizarmos, mas a verdadeira força começa com a humildade de reconhecer nossas próprias falhas. Pegue um caderno, vá para um lugar tranquilo e escreva sobre a situação. Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Esse exercício de introspecção é o fundamento para qualquer ação subsequente. O segundo passo é direcionar nossa queixa. Davi não foi aos seus generais para planejar um golpe contra Saul. Ele levou sua causa a Deus. Em termos práticos, isso significa transformar nossa indignação em oração. Em vez de gastar horas reclamando com amigos, postando indiretas nas redes sociais ou remoendo pensamentos de vingança, devemos articular nossa dor, nossa frustração e nosso desejo de justiça diretamente a Deus. Fale em voz alta, escreva uma oração, seja específico. Diga: Senhor, fulano disse isso sobre mim e doeu. Sinto-me injustiçado. Peço que a tua justiça prevaleça. Isso não apenas alivia o fardo emocional, mas também alinha nosso coração com a perspectiva divina, nos impedindo de agir por impulso. O terceiro passo prático é o compromisso com a não retaliação. Davi declara: quanto aos atos dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento.
Isso é uma decisão consciente. A prática significa silenciar quando a vontade é de gritar. Significa deletar o e-mail raivoso que você acabou de escrever. Significa escolher a bondade quando o outro oferece hostilidade. Não é fraqueza, é uma demonstração de força imensa e de confiança de que a sua vindicação não depende de sua capacidade de destruir o oponente. É confiar que Deus é um defensor mais eficaz do que a nossa própria raiva. O quarto passo é focar no que podemos controlar, nossos próprios pés. Firma os meus passos nas tuas veredas, para que os meus pés não vacilem. Em vez de ficar obcecado com o que os outros estão fazendo, concentre sua energia em suas próprias ações. Seja o funcionário mais íntegro, o amigo mais leal, o familiar mais paciente. Deixe que sua conduta seja sua maior defesa. Com o tempo, o caráter fala mais alto que a calúnia. As pessoas podem acreditar em uma mentira por um tempo, mas um padrão consistente de integridade é difícil de ser ignorado a longo prazo. É um investimento na sua paz de espírito e na sua reputação. Esses passos não prometem um resultado imediato. A injustiça pode perdurar por um tempo, mas eles nos oferecem um caminho para navegar pela tempestade sem perder nossa alma no processo. Eles nos transformam de vítimas passivas em agentes ativos de integridade. E às vezes, em nossa jornada, mesmo aplicando todos esses princípios, ainda nos sentimos sobrecarregados e sozinhos, o que nos leva a compartilhar as lutas reais que enfrentamos ao tentar viver essa verdade. A teoria é sempre mais limpa e organizada do que a realidade. Posso falar sobre os passos práticos, mas a verdade é que aplicá-los é uma luta diária. Lembro-me de uma situação no passado em que fui alvo de um mal-entendido que se transformou em uma campanha de difamação em um círculo profissional. Eu sabia, como Davi, que naquela causa específica eu era inocente. Minha reação inicial foi puramente carnal. Raiva, desejo de expor a hipocrisia dos meus acusadores, de reunir provas e travar uma guerra pública. Eu passei noites em claro, ensaiando discursos de defesa e imaginando cenários de confronto. Meu coração estava cheio de amargura e minha paz havia desaparecido completamente. Foi em meio a essa turbulência que me voltei para o Salmo 17. Não como um texto acadêmico, mas como um manual de sobrevivência. Tentar praticar aqueles passos foi incrivelmente difícil. A autoavaliação me mostrou que, embora eu fosse inocente da acusação principal, minha atitude orgulhosa em outras áreas poderia ter contribuído para o conflito. Direcionar minha queixa a Deus em oração, em vez de fofocar, parecia ineficaz no começo. Eu queria resultados imediatos, queria que as pessoas soubessem a verdade agora. A decisão de não retaliar era testada a cada novo boato que chegava aos meus ouvidos. Houve dias em que falhei, em que respondi com sarcasmo ou me entreguei à autopiedade. O processo foi lento e nada glamouroso. Não houve um momento cinematográfico de vindicação pública. Em vez disso, a vitória foi interna e gradual. Ao me concentrar em manter minha própria conduta, em tratar a todos com respeito, mesmo aqueles que me prejudicaram, algo começou a mudar dentro de mim. A necessidade desesperada por aprovação externa foi sendo substituída por uma calma interior. Percebi que a verdadeira liberdade não era provar que eu estava certo, mas sim estar em paz com Deus e comigo mesmo, independentemente do que os outros pensassem. Algumas pessoas eventualmente perceberam a verdade, outras talvez nunca percebam, e eu tive que aprender a estar bem com isso. Este testemunho não é sobre uma vitória espetacular, mas sobre a perseverança na luta. É para dizer que é normal sentir raiva, é normal vacilar. A jornada da fé não é uma linha reta ascendente, é cheia de desvios e tropeços. O importante é continuar se voltando para a bússola, para a palavra de Deus, e reajustar o curso,
A verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar, apoiado na graça e na verdade. E é nesse ponto que a promessa final do Salmo 17 se torna a nossa maior esperança, a luz no fim do túnel de qualquer injustiça que enfrentemos. A promessa de Davi no final do Salmo é o nosso encorajamento final. Quanto a mim, em retidão verei a tua face. Quando acordar, ficarei satisfeito com a tua semelhança. A satisfação suprema não virá da absolvição humana, mas da comunhão com Deus. Essa é a esperança que nos sustenta. Se você chegou até aqui, esta mensagem era para você, para continuar recebendo conteúdos que trazem esperança e força prática para a sua vida. Se inscreva no canal e deixe seu like para que este vídeo alcance mais pessoas que precisam ouvi-lo. Comente: eu escolho a integridade, para declarar seu compromisso e encorajar outros na comunidade. Juntos somos mais fortes.